Mateus capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor diz, e preste atenção, nós vamos ler alguns versículos, então preste atenção e leia aí, hein? Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximando-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Diga amém, os que estão chorando. Ninguém que fala, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a... Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verso 12, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim vos perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Diga amém! Glória a Deus! Bom, hoje, através da minha palavra, eu quero reafirmar algumas bases, alguns valores que penso eu serem simples do evangelho e da caminhada cristã. Eu e você, nós estamos numa caminhada, nós estamos caminhando, nós estamos andando, alguns já estão correndo, os mais velhos aí, arcaicos na congregação, na igreja de Cristo, já estão correndo anos à frente, ou talvez você tem 1 ano de convertido, 2, 3, mas o fato é que você está caminhando. E essa caminhada chama-se caminhada cristã. Cheia de muitas surpresas, cheia de muita alegria, muitas tristezas, cheia de altos e baixos, mas nós cremos que nós somos a justiça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar com você sobre alguns valores que talvez, como nós vamos caminhando e nós vamos perdendo, nós precisamos voltar à essência e reafirmar. E eu venho, através do Sermão do Monte, o maior sermão, do maior mestre, o maior pastor, o maior profeta, o maior homem que já existiu, falou. Então nós precisamos, quando você estuda a Bíblia, e quando você interpreta até com algumas ferramentas da hermenêutica, você vai valorizar a Bíblia, obviamente, por inteiro. Toda a Bíblia é infalível. A palavra do Senhor é infalível. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Mas quando eu leio algo que são os dizeres de Jesus mesmo, eu não sei você, mas eu fico analisando e eu falo, cara, isso aqui é Jesus dizendo. É assim com você também? Eu falo, é o próprio, agora é ele que está falando. Não foi inspirado, como os apóstolos, agora é Jesus falando. E é designado também, biblicamente falando, que esse é o maior sermão. E são verdades assim absolutas. É interessante que nós vamos falar hoje de felicidade numa perspectiva bíblica. E eu perguntei aqui, e eu quero que você levante a sua mão novamente. Quem é que busca a felicidade? Aleluia, isso é muito bom. Você deve buscar mesmo. E é muito discutido isso no campo da teologia, e também hoje, por conta da ascensão da internet, nós vemos hoje homens que vão falar para você que a vida cristã é só alegria, só beleza. Aí depois nós vamos ver também outro vídeo, o cara refutando tudo e falando, não, a vida cristã é uma desgraça, que se não tiver ruim, você não é crente, que se você não passar pela peleja, se você não passar, você não é um vitorioso. Aí por outro lado também, o outro evangelho sendo ministrado, falando, ó, cara, você vai chegar, você se converteu, o Evandro se converteu, e agora, a partir de hoje é só alegria, nunca mais terá tristeza, nunca mais terá um dia difícil, porque agora ele conheceu Jesus. Existem esses dois lados, mas eu penso que existe um equilíbrio, e a Bíblia dá a definição de felicidade. Felicidade, na perspectiva bíblica e de Deus, ela é diferente daquilo que o mundo fala. E eu não sei você se você já esteve procurando a felicidade em alguma coisa que não seja Jesus. Eu não sei se você também já investiu tudo o que você tinha atrás da felicidade, e essa felicidade tinha um nome e não era Jesus. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque certamente você quebrou sua cara. Certamente você estava indo atrás de algo que era momentâneo e passou.
Porque somente a felicidade na pessoa de Jesus, ela é duradoura e eterna. Só que essa verdade, ela parece não nos chocar mais. Eu chegar aqui para você e falar que a tua felicidade, a tua alegria precisa ser Cristo, parece que você fala assim, oh meu Deus, claro, né meu irmão? Você acha que hoje já não é mais, porque agora nós somos crentes, agora já não é mais mulher. Agora já não é mais droga. Não, agora já não é mais dinheiro, minha felicidade é Cristo. Tá, mas então por que você se frustra? E eu estou falando do Jansen também. A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, ela corta para você e corta para mim. Então eu também estou dizendo, porque vira e mexe eu me pego olhando, talvez projetando um sonho, e quando eu sou frustrado eu fico mal, parece que minha vida vai acabar, parece que... Não, mas onde está Jesus nisso? Onde que está Jesus? Então eu quero hoje talvez mexer dentro do seu coração, que o Espírito Santo movimente aí o seu espírito para que você volte para a base. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele começou o seu ensino público, esse foi o ensino de Jesus, é o ministério dele. A plataforma do reino estava sendo iniciada no Sermão do Monte e ele iniciou falando sobre algo muito interessante, felicidade. Em detrimento de Moisés, também no Monte Sinai, Moisés subiu lá para receber da lei. E o que aconteceu lá no monte? Trovão, vozes, chuva, barulho, medo. Jesus não. Jesus foi para o monte, e aqui eu falo de Moisés simbolizando talvez o aspecto da lei, e o que eles sentiram lá no monte com Moisés era medo, mas agora com Jesus no monte aqui, ele começa a vida dele falando sobre felicidade. E eu que gosto de uma mensagem ortodoxa, é interessante que ver pregadores da ortodoxia, de um princípio de fé mais clássico, eles não falam de maneira equilibrada sobre a felicidade. Porque parece que vai de contraponto com aquilo que os pregadores da graça estão falando. Eles querem falar então que a vida mesmo vai ter tristeza, mas não. Jesus iniciou o ministério dele falando sobre felicidade. Sabe por quê? Bem-aventuranças. As bem-aventuranças, traduzida essa palavra no grego original, é muito mais feliz. Jesus iniciou o ministério dele falando, muito mais feliz é você que é manso. Só que, e eu quero compartilhar aqui sobre 4 pontos, para que nós possamos entender um pouco sobre a felicidade, porque ela é antagônica à felicidade do mundo. E talvez até hoje, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo líder de célula, mesmo você talvez está me ouvindo um pastor, talvez você compreende sim que a felicidade é Cristo, mas vira e mexe você procura em outro canal. Aí fica ruim. Eu não sei você, se acontece só comigo, já viu no Wi-Fi do celular, quando você puxa um negocinho lá, e não sei se você já tentou se cadastrar assim como eu, quando você estava na Pindaíba precisando de internet, aí aparece lá, Net Claro, Oi, Vivo. Vocês riam, né? Apareceu para você também? Né? Aí você fala, eu sou cliente Net, isso aqui deve ser alguma coisa boa, né? Aí eu tentei me cadastrar nisso, onde eu vou e eu ligo, já conecta direto ali. Vai direto, mas não tem internet. Propaganda falsa. Aí quando eu estou chegando em casa, ou chegando num ambiente familiar que tem Wi-Fi conectado, eu não quero conectar lá, mas eles são muito rápidos. Aquilo ali parece que puxa o sinal, mas nunca tem internet. É você também, quando você está buscando a felicidade em algo que não é Cristo, Jesus. Não bate o sinal, desconecta, é insolúvel, passa, é momentâneo. E é por isso que então nós vemos um monte de gente chacoalhando, numa célula entra, vai embora do culto, e eles permanecem tristes, amargurados, porque ele vem ao culto, ele cultua um Deus, mas esse Deus não é o objeto de desejo e de alegria dele. Então você pode todos os dias orar ao Senhor, assim como eu, essa palavra me confrontou demais, porque eu sou um homem como você, cheio de planos, mas eu nunca posso me esquecer que a minha alegria, o centro, o epicentro do meu coração, da minha devoção, da minha dedicação tem que ser Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus, ele começou o ministério dele falando sobre felicidade. Então, nós precisamos dar atenção nisso.
A grande questão é, Jesus tem prazer em ver você feliz. Jesus tem prazer na felicidade. Diferente do que talvez você possa pensar também, se você tem uma mentalidade franciscana, ligada à pobreza, ligado a, meu Deus do céu, precisa ter uma vida sofrida para ser reconhecido por Deus. Não. Abata isso do seu entendimento. Jesus tem prazer na felicidade. O cristianismo, e talvez isso te choque, mas o cristianismo, ele é a religião do prazer. É a religião da felicidade. Pode ser sintomático o entendimento, mas você precisa entender que o reino de Deus, ele está baseado sobre a alegria. Então Deus tem um desejo muito grande que os seus filhos, eles alcancem o entendimento correto do prazer, da alegria. Nós vemos em Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio, o embaçado, compreendeu tudo e desfrutou de tudo. E ele cita nos primeiros capítulos, falando sobre os anseios dele, que ele buscou e tudo foi vaidade. Ele cita pelo menos 4 coisas que ele buscou e não encontrou. E é engraçado que a Bíblia faz questão de citar essas coisas, porque elas resumem a nossa busca por felicidade. Ele fala de bebida, isso quando tratamos, talvez quando nós não éramos filhos de Deus, ou nos dedicávamos embriagados. Ele fala sobre bebida, ele fala sobre o amor, ele fala sobre o sucesso, ele fala sobre o poder. E ele fala, procurei todas essas coisas. Das mulheres, tive todas. Do dinheiro, tive tudo. Do sucesso, fui o mais top. Tudo. Talvez hoje aqui ele ia falar, não, hoje eu sou o rei do camarote, meu Instagram é bombado, eu tenho mais amigos do que o Neymar, que vão para Paris numa festa. Eu sou o cara. E eu compreendi profundamente tudo isso. E não encontrei nada. Tudo é vaidade. De um cara que compreendeu tudo, que entendeu de tudo, foi aprofundado, ele descobriu que era vaidade. Por quê? Ele precisava entender que ainda que essas coisas não sejam pecados, retirando obviamente algumas coisas, o centro do coração dele precisa estar em Cristo. Diga amém. Diga amém. Então o fato é, Jesus tem prazer em ver você feliz. Jesus não te criou para tristeza. O cristianismo é a religião do prazer, da felicidade. Esse é o hedonismo cristão que Piper diria. Esse é o hedonismo cristão, ou seja, é o centro do coração do cristianismo, tendo Jesus como o prazer supremo. Então você precisa compreender hoje, essa mensagem aqui é para te alertar, voltar para a essência, dizer, Deus tem um monte de coisa para te dar, de verdade. Deus tem muito. Se você quer dinheiro, Deus tem dinheiro para te dar. É isso aí. Se você quer poder, autoridade para algo, para efetivar o reino de Deus, eu quero te dizer, Deus vai te dar. Se você quer casar, Deus vai te dar. Amém? Porque Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na felicidade. Só que o centro do teu coração nunca pode estar numa busca incessante para que isso seja a felicidade. É capaz que Deus não te dá. A grande pergunta e o grande questionamento quando eu vejo que existem essas perguntas no meio acadêmico, na teologia, não deveria ser em relação à felicidade. O questionamento dos filhos de Deus não deveria ser sobre a felicidade. Esse cara busca muito ser feliz. O evangelho para ele está barateando o evangelho. Como diria Bonhoeffer, falando sobre a graça barata. E ele defende o evangelho da graça, obviamente, mas crendo que existe ainda a dedicação. Porque se foi muito dado graça a mim, muito mais eu preciso me dedicar por essa graça. Se eu recebi o dom da graça, agora essa graça não vai ser vã. É isso que Bonhoeffer fala. Só que hoje nós vemos um monte de gente tratando o evangelho da graça como uma graça barata, dizendo, agora que você recebeu, agora você pode ver de maneira como quiser, buscar a felicidade a não ser Cristo. Não, não é isso. Cristo tem prazer em ver você feliz, muito mais se relacionando com Ele, que é o único motivo de você ser feliz. Então, a pergunta deveria não ser acerca da felicidade, mas é aonde você busca a felicidade. Eu não gosto de fazer essas coisas, mas cutuca quem está do seu lado aí e fala assim, você busca a felicidade? Fala, aonde você busca a felicidade? Cara, não há problema nenhum em você buscar, mas eu te digo,
Aonde que você busca? Quem é o objeto de desejo da sua felicidade? É interessante, eu gosto de estudar felicidade, de estudar a definição de felicidade em filosofia. Platão, e principalmente a definição aristotélica de felicidade. Por isso que os filósofos eles ficam meio doidos, né? Parece que um filósofo sempre é doido, porque ele nunca encontra o resultado final da definição. Porque eles podem definir, por exemplo, felicidade é um objeto de desejo. Um objeto de desejo. E quantos têm um desejo aqui? Nós temos o desejo, o homem é insaciável nos seus desejos. Nós suprimos um desejo e daqui a pouco nós já queremos mais. Eu lembro até hoje, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava numa loja de shopping, na Hering. É isso aí. Tá vendendo o basicão da Hering lá. Aí eu recebi o primeiro salário, molecão de tudo, eu lembro até hoje. E tinha um celular que tinha saído na época. Eu trabalhava de frente, tinha uma loja da Vivo. Eu nunca tive celular, né? O primeiro celular que eu tive, eu comprei com, 30 anos de idade já. E estava lá a loja, e eu peguei o salário, minha gerente me pagou, e eu estava sonhando com o dia que eu ia ter aquele celular, que eu ia comprar um celular na loja. Mas, mano, vai ser... Eu peguei o dinheiro, a mulher me deu o dinheiro assim, eu já com a mão fechada, atravessei a loja, falei com a mulher, quero esse aqui, e soltei na mão dela. Tudo! 100% do salário. 100%. E eu peguei aquilo ali estava sendo um objeto de desejo, lembre-se aqui da definição de felicidade. Meu objeto de desejo de meses. Trabalhando, meu Deus do céu, mês inteiro. E eu comprei. Eu peguei, tirei da caixa, liguei, fiz as configurações, fui para casa, eu mexi umas 2 horas seguidas nele, né? Que você altera o relógio, a foto de capa, já coloca uma fotinho e tal, da corte. Mas sei o que, tá, mexi. Daqui a pouco, aquilo que era objeto de desejo do meu coração, que eu falei, eu vou morrer se eu não comprar isso. Passou 2 horas, eu já tinha mexido em tudo. Até porque na época tinha calculadora, joguinho da cobrinha, e já era, acabava. Mensagem, né? Já tinha acabado. Aquilo que era uma busca incessante para eu ser feliz, acabou em 2 horas. E aí? Se a sua felicidade é você ter roupa, e o dia que você não tiver dinheiro para ter roupa? Se a sua felicidade hoje é um relacionamento, e o dia que esse relacionamento acabar? Porque até os casados, é até que a morte os separe, meu amigo. Se morreu, já era. Se o teu objeto de felicidade é um carro, e quando você comprar ele? Já era. Então você vê que a felicidade, ela precisa estar incrustada na cruz do Calvário, porque qualquer outra coisa é solúvel. Qualquer outra coisa passa. Então nós precisamos definir hoje aquilo que nós vamos buscar para a nossa vida cristã. O primeiro ponto é que a verdadeira felicidade é um paradoxo. Diga, paradoxo. É contrário. Por quê? Nós lemos aqui no Sermão do Monte e a palavra do Senhor diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é antagônico ao que você escuta por aí. Isso aqui, eu já li isso algumas vezes, acho que o Negs não sabe, mas toda vez que eu leio esse versículo, bem-aventurado os mansos, eu lembro dele. Porque é uma das pessoas mais mansas que eu conheço. Se não é, é o pai dele. Se não é ele, é o pai dele. Mas é uma das pessoas mais mansas que eu... Ainda que o contexto aqui de mansidão entre em muitos aspectos, mas mansa, longânime, que recebe a palavra, que analisa, que fala, que organiza. Ele é uma das pessoas mais mansas que eu conheço. E a Bíblia aqui está falando isso, mas num aspecto, e eu já sei até que eu já conversei com ele acerca disso, as pessoas acham que um cara manso é um cara que vai ficar parado. Até porque você não viu o Evandro parado numa conferência. Mas cai uma bomba para você ver quem é que resolve. Se é o cara... Não, geralmente essas pessoas explosivas, elas vão... Mas o que você vê? No ambiente corporativo, o cara proativo, o cara que é uma explosão, ele parece ter mais aceitação, não é? No mundo
no mundo de lutas, de quem é mais que alguém, aqueles que vão se impor, aqueles que vão falar mais alto, aqueles que vão gritar, aqueles que vão entrar no carro na frente, aqueles que vão poder falar mais grosso, esses é os que vão tomar posse. Mas não, no evangelho é diferente, é os mansos. Vamos continuar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas não, hoje nós vemos um bando de crente correndo dos percalços, das lutas. Porque não, quanto mais longe eu estiver dos problemas, mais eu vou pregar o evangelho. Não, quanto mais perto você estiver das adversidades, mais você vai pregar o evangelho. Nós vemos em Atos, a ascensão do evangelho foi espetacular quando os discípulos de Jesus, eles estavam perseguidos. Inclusive foi assim que eles cresceram. Quando a igreja estava fechada, o evangelho não cresceu. Mas quando veio a perseguição, cada um foi para um lado. Sabe por quê? Porque você vai crescer quando você for afligido. Aí você fala, Jean, você está falando de felicidade, agora você está falando isso aqui. Exato, porque nós falamos, Jesus inicia o ministério dele, inicia o diálogo dele, falando sobre felicidade no maior sermão. Só que é sobre felicidade que ele está falando. E ele começa falando, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde. O que não é humildade? Aqui desse versículo, do verso 3. O que não é humildade de espírito? Humildade de espírito não está relacionado a poder aquisitivo. Não é você andar como maltrapilho. Não é você não ter dinheiro ou dar tudo ao pobre. Né? A religião franciscana, que relaciona com piedade o não ter. Não. Pobre de espírito também não é você ser vazio. Não é você ser passivo. Não é você não ter atividade na vida da igreja. Pobre de espírito também não é isso. Pobre de espírito também não é você não orar, você ter pouco de Deus. Obviamente que não é isso. Então, o que é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus ele não pode nada. O pobre de espírito é o cara que reconhece que, ainda que ele possa desfrutar de muitas alegrias, somente existe uma alegria que é eterna. É a no Senhor. Então, a definição é essa. Então, o primeiro ponto é que é um paradoxo. A felicidade para o cristão é um paradoxo para o mundo. O mundo vai dizer que você precisa ter mulheres à vontade, que você precisa usar drogas e beber para ser feliz. Mas o evangelho vai falar que Jesus é a felicidade. O mundo vai dizer que você precisa de muitas respostas, com pastores, com líderes, um monte de coisa. Mas Jesus vai dizer, eu sou a resposta. Então nós precisamos definir essas bases. Segundo, a verdadeira felicidade não está em coisas externas, mas sim nas realidades internas. Então a verdadeira felicidade não é o externo, até porque senão aqui estaria descrito, bem-aventurados os ricos, porque é externo, mas não está escrito. Sabe por quê? A felicidade ela é um princípio, é um valor interno. Amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Então, você já parou para perceber que as pessoas que são mais felizes na terra, elas não são aquelas que têm de tudo? Já parou para perceber isso? Não estou fazendo nem teologia da pobreza e nem a teologia da prosperidade. Mas já parou para perceber que as pessoas simples, pobres, porque não é humildade aqui a questão, humildade é caráter. Mas pessoas pobres, às vezes as pessoas que não têm muito são as pessoas que mais compreendem a felicidade. E existe um princípio muito poderoso, eu quero que você preste atenção. As pessoas que são mais felizes na terra não são aquelas que têm apenas as bênçãos de Deus, mas aquelas que conhecem a Deus. As pessoas mais felizes não são aquelas que recebem as bênçãos, porque todos nós estamos debaixo de uma graça comum. Todos nós. A chuva cai para o justo e injusto. Nós vemos até ímpios prosperando, enriquecendo. Em detrimento também vemos filhos de Deus que também passam por dificuldade. Mas por que o Senhor permite que até os seus filhos, os filhos de Deus, passam por dificuldade? Porque Jesus compreende verdadeiramente, é nós que não, que a felicidade é Ele.
Então, para quem não tem nada, Jesus é tudo. E para quem tem tudo, Jesus também deveria ser tudo. Então, pessoas que conhecem a Deus não precisam ter tudo de Deus para ser feliz. Você não precisa ter tudo para ser feliz. Você precisa conhecer o dono de tudo. E se você conhecer a Ele, certamente a sua fé não será abalada. Sabe por que a felicidade ela é o algo mais buscado por todo mundo? E ninguém encontra, a não ser nós, os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque o homem é incansável nos seus desejos. O homem é incansável nos seus desejos. E a felicidade aqui, ela está ligada inteiramente à eternidade. Deus colocou dentro de você a eternidade. E é por isso, parafraseando C.S. Lewis também, que diz isso, é por isso que o homem passa uma vida inteira buscando coisas e ele não encontra, sabendo que o lugar dele não é essa terra. Mas aqui também não estou dizendo que você vai passar por dificuldades aqui, não. Deus tem para nós uma vida abundante. E é por isso que as bem-aventuranças, elas dizem, bem-aventurado é, feliz é, não é será feliz, é. Então você não precisa esperar para ser feliz na eternidade. Você pode ser feliz agora. Deus não quer apenas que você receba da felicidade na eternidade. Não, mas que também no caminho da eternidade você desfrute da alegria. Mas enquanto nós não estamos com Ele, nos contentamos no relacionamento. Vamos nos dedicar à felicidade do relacionamento. Diga amém. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Terceiro, a verdadeira felicidade não está centrada na posse das bênçãos, mas na conexão com o abençoador. Então a verdadeira felicidade, ela não é você receber coisas. Ela não está ligada a você ter posse de coisas, mas é você conhecer o coração daquele que tem tudo. Amém? Isso talvez possa quebrar muitos paradigmas, porque você talvez não seja como eu, mas se você teve uma vida difícil e sendo cristão, pobre, aí você fala, caramba, Senhor, tem um monte de gente aí que nem é tão íntimo do Senhor, tem um monte de gente que nem ora como eu oro, mas olha isso, eles têm aquilo, mas não. Você precisa entender que se você conhecer o coração de Deus, você vai descobrir que Deus é bom. E Deus não está se importando se você quer o tênis, o melhor tênis, a melhor roupa, nada. Ele está se preocupando em se relacionar com você. Porque essa é a importância que Ele dá. Jesus não está se importando qual roupa você veste. Aí nós voltamos agora para a maior treta da internet. Tatuagem, roupa, jeito de pessoa. Cara, Jesus não está se importando com isso. Sabe por quê? Porque o tratado de Deus, ele é muito particular, é muito pessoal. E nós não deveríamos nos meter com isso. Nós deveríamos apenas pregar o evangelho, falar da verdadeira felicidade. Porque se a questão é o quanto nós queremos desfrutar de Deus, então nós estamos falando de intimidade. Se nós estamos falando do interior e nunca do exterior. Então o terceiro ponto, eu quero que você anote isso, você se lembre disso. A verdadeira felicidade não está centrada na posse das bênçãos, mas na conexão com o abençoador. A verdadeira felicidade está nos alegrar não apenas na dádiva, mas no doador. Você não precisa apenas se alegrar no presente, porque quando faltar o presente, vai ter que ter alegria. Eu fico preocupado, às vezes, com aquilo que nós edificamos, com aquilo que nós falamos, porque a palavra ela é checada no seu dia a dia. A palavra é checada lá na sua semana. Eu sempre, quando compartilho no encontro com Deus, acho que pouquíssimas vezes eu não falei, mas eu falo para as pessoas, está lá no sábado, né? Cara, entusiasmado, tudo, encontro com Deus, e eu falo, cara, alguém já te disse para você que quando você chegar em casa, as lutas vão estar lá na sua casa? Alguém já te disse que quando você chegar na segunda-feira, você vai ver o mesmo boleto da Riachuelo? Alguém te disse que o boleto da C&A lá, 18 parcelas de R$ 62,50, vai estar lá? Essas coisas não mudam, alguém já te disse? Aí você me pergunta, tá, o que muda? Muda que você tem agora a felicidade. A felicidade ainda existe.
Complete a brincadeira, não complete. Amém? Então nós vemos, nós não precisamos questionar a felicidade. Nós deveríamos nos questionar se estamos contentando com algo pequeno. Hoje o que você precisa dizer não é questionar, nossa, será que eu estou muito louco, frenético na busca de uma felicidade? Será que eu não estou me contentando com o evangelho? Não, você precisa só se perguntar, será que eu estou me contentando com pouco? Será que hoje a minha alegria é no meu emprego? Será que hoje a minha alegria é porque eu estou me relacionando? Tá, e se um dia não tem? As bases, as convicções, elas são checadas quando nós tratamos sobre felicidade e sobre alegria. E é por isso que eu gosto da descrição de Paulo também, quando ele vai falar sobre os excessos, e ele fala, aprendi a me contentar com pouco, aprendi a ter muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós gostamos de usar esse versículo para falar de tudo aquilo que a gente quer ter, não é? Aquelas coisas assim, assombrosas, que você vê assim, meu Deus, isso aqui só milionário tem. Aí você fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, mas você pode ter muito e também você pode não ter e ainda ser feliz. Vocês estão entendendo que hoje a palavra não é em torno de você não ter coisas? Não é que você hoje precisa parar de buscar coisas, buscar o luxo, buscar algo. Não! É na verdade, quem é a pessoa central da tua vida? Quem é que te direciona? Quem é que te movimenta? Por que você faz o que faz? E se faltar o que você tem, você vai continuar? Sua alegria é a célula. Mas e no dia que tirarem a sua célula? Que acabar, talvez? Sua alegria é um celular, como a do Jansen foi. Aí passa 2 horas jogando o jogo da cobrinha, acabou a felicidade. Acabou a vida cristã? É só isso? É só ter coisas? Quando nós tratamos da vida cristã, nós tratamos sobre eternidade. Não é sobre ter, é sobre ser, é sobre conhecer. Eu gosto também demais do versículo que fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, Deus. Sabe por quê? É um direcionamento novamente ao contentamento de coração. Somente pessoas contentes serão alegres e satisfeitas em Cristo. É por isso também que os teólogos de Westminster escreveram algo muito, muito interessante. O fim principal do homem é glorificar a Deus e tê-lo e gozá-lo para sempre. Todo o final do homem, todo o final do ser humano, do íntimo de um homem, esse foi o concílio talvez mais inteligente da igreja, diz. Depois de estudarem toda a teologia sistemática, tudo que deveria de mais complexo, os caras falam uma coisa simples. Os caras poderiam falar sobre pneumatologia, os caras poderiam tratar teologia sistemática, ortodoxia, os caras poderiam falar sobre o princípio infrasupralapsariano, eles podiam falar sobre tudo, e falaram. Aí eles chegam no final de tudo e falam, fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe por quê? Porque quando você coloca a felicidade, já era, não sobra mais nada. E quando você coloca Cristo, também não pode sobrar mais nada. Ou é Ele ou não é Ele. Por isso que você não pode servir a 2 senhores. É por isso que o nosso coração não pode estar dividido. Ah não, metade é da minha esposa. Não, a Heloísa sabe, ela não é o meu objeto de felicidade. Mas eu sou dela. Brincadeira. Ela sabe. Eu preciso amar mais a Deus do que a Heloísa. Porque senão eu nem vou conseguir amar ela. Se eu não tiver Deus, meu amigo, sou ruim. E você também. Eu também e você também. Amém? Não podemos nos contentar com prazeres momentâneos. Quando Deus te criou para o maior dos prazeres, ter intimidade e conhecê-lo. Você não pode se contentar com algo que é momentâneo. Eu falo isso agora para quem talvez esteja com dificuldade de encontrar prazer na igreja, no corpo, na célula. Eu falo para você que talvez esteja quase tropeçando e parando. E falando, cara, isso aqui não tem prazer. Eu te digo, invista a sua vida naquilo que realmente vale a pena. Busque aquilo que realmente vai te satisfazer. Cara, você sabe que
essas coisas superficiais, pífias, elas não te completam. A tua alma nunca vai ser cheia daquilo que você tem, mas ela sempre vai ser cheia daquilo que você conhece. E quem você conhece? Em quem você... naquilo que você investe tempo, é aquilo que vai te preencher. Então hoje essa ministração é para que você compreenda. Deus tem um desejo muito grande de alegrar o seu coração, encher o seu coração da verdadeira felicidade. Não se contente com pouco, se contente com Cristo. O teólogo Karl Barth, ele diz: Jesus Cristo é a resposta. Qual é a sua pergunta? Sabe por quê? Porque ele compreendeu e entendeu que não importa qual seja o seu questionamento, Jesus sempre vai ser a resposta. E é por isso que ele faz a afirmação antes da pergunta. Mas a mensagem do Evangelho, ela parece não ser mais crucial quando nós queremos responder os questionamentos da vida. Parece que se alguém chegar com uma dificuldade, poxa, a minha corte me deixou, tô assim, passei por essa dificuldade. Parece que você chegar a falar para ele, cara, Jesus pode encher seu coração. Ele vai falar, isso eu sei, né? Mas eu estou precisando aqui do love. Não, Jesus pode, deve e sempre será a alegria do nosso coração. E vocês vão me agradecer um dia. Se vocês se lembrarem da palavra do Senhor que foi ministrada no dia mais difícil e vocês centralizarem o seu coração na pessoa de Jesus, vocês serão inabaláveis. Serão como rochas, firmadas no Senhor. Sabe por quê? Porque aí as dificuldades, os percalços, os problemas que você tiver na vida, eles vão servir só de instrumento para você falar, é agora que eu prego mais o Evangelho. A música do Vilas Boas, ela retrata, na verdade, um versículo, se eu não me engano, eu sempre me esqueço, acho que é de Isaías. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Se ele achava que era dele, eu falo da Bíblia, brincadeira, ele sabe que é um versículo. É interessante que o profeta canta, ele fala, ele recita esse poema, talvez, no dia que ele estava desistindo. E eu quero terminar falando agora para você sobre felicidade / convicção, palavra, chamado. Porque no dia mais difícil da sua vida, quando você estiver desistindo, e na ocasião ali ele vendo a destruição da cidade, ele pregando, mas o povo não ouvindo, sabe? Quando você está lá na célula pregando, falando, aí o povo está lá, meu Deus do céu. Aí você fica indignado e fala, nunca mais falo nada. Foi assim que o profeta falou. Quando eu pensei em não falar mais as coisas do Senhor, foi como um fogo cerrado em meu peito, que não me deu descanso. De modo que, sabe o dia que você falou, eu vou desistir? Aí você percebeu que o seu livre-arbítrio estava sendo afetado pelo Senhor, porque ele fala, não, vai não. Aí você busca, aí vem um homem de Deus, um profeta, um líder, liga para você e falou, parece que você está mal, né, tal. Aí você fala, caramba, eu queria sumir de Deus, mas quando eu pensei em não falar mais o teu nome, foi como um fogo cerrado em meu peito. Sabe por quê? Porque Deus pega os filhos dele e direciona novamente para o centro do coração dele. Então hoje não é problema para ti, se hoje a tua dificuldade é Jansen, não estou encontrando prazer na igreja, no corpo, na célula, eu quero te dizer, você não encontrará prazer em nada, nada vai te preencher, apenas Jesus. Jesus é suficiente em tudo e em todos. Amém? Quarto e último, a verdadeira felicidade é uma promessa para o presente e não uma ilusão do futuro. A verdadeira felicidade, ela está ligada completamente ao presente. Aí você fala, Jansen, mas nós seremos glorificados no futuro. Que coisa terrível, que coisa bela. Sim, mas o desejo de Deus não é apenas que você apenas se contente e seja feliz na glorificação, mas também no caminho da glorificação. Se você ainda não recebeu a sua bênção, o desejo de Deus não é que você apenas seja feliz quando você receber a sua bênção, mas no caminho da bênção e no dono da bênção. Eu gosto demais de história de pessoas que caminham, perseveram no milagre. E ainda que não recebam,
elas desfrutam de uma alegria e de um contentamento no Senhor. Geralmente eu escuto essas histórias, infelizmente, mais pelas tiazinhas do coque. Mas também elas têm uma crença errada, às vezes, de achar que Deus quer que ela sofra. Não. Mas é lindo. E minha mãe também passou por histórias semelhantes, onde tudo desabou. Tudo desabou. Mas aí a fé e a felicidade, a alegria no Senhor foi a força dela. Sabe por quê? Porque as bases do seu coração, a sua convicção, o seu chamado, ele vai ser checado. E você apenas vai se lembrar do chamado de Cristo, da convicção. Convicção é inabalável. Amém? Abra sua Bíblia ou projeta aí em Romanos 14, 17, eu já estou encerrando. Ok. Romanos 14, 17. A palavra do Senhor diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, nós podemos resumir com esses elementos. Então, para você que pensa que Deus não tem felicidade para você, que Deus não quer te ver bem, eu te digo, Ele nem está falando de coisas básicas, simples. Sabe por quê? Porque o que é o mais importante é o interior e não o exterior. Deus não olha, Deus não quer saber do exterior. Mas Ele quer plantar dentro de você a semente da alegria, a alegria da eternidade, que é tê-lo, conhecê-lo. Quem quer conhecer o Senhor aqui? Todos. Diga amém. Aleluia. Bem-aventurados humildes. Você não é feliz, você não tem a felicidade apenas quando você é coroado. Ou na glória, mas também no caminho da glória, no caminho da coroa. Então você que talvez ainda tenha perseverado em receber algo do Senhor, eu quero te dizer, Deus tem para você algo poderoso. E hoje você vai sair daqui e você pode ajoelhar nos seus dias mais difíceis. E você pode falar, Senhor, Tu és a minha alegria. Tu és o meu contento, Tu és o meu socorro, Tu és o meu prazer. Não existe nada que se compara ao Senhor. E você pode desfrutar de muitas coisas e até alegrias momentâneas, mas você sabe que passa. Então não seja bobo, busca a verdadeira alegria. Eu quero ler, por final, Salmos 21, verso 6. Projeta aí. Agora é de verdade, vou terminar. Salmos 21, verso 6. Não quero ler isso aí não. Quero ler na minha Bíblia. Abre aí na sua Bíblia também, Salmos, capítulo 21, verso 6. Depois eu te convido a ler e analisar Salmos. Ele fala bastante sobre a origem da felicidade, a definição de felicidade. 21, verso 6. Sim, Tu fazes para sempre abençoados. Tu enches de alegria, de gozo, de paz na Tua presença. Pois o rei confia no Senhor e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. Você que busca o Senhor, você que buscará a felicidade no Senhor, você será inabalável. Você vai correr e não vai se cansar.